Carlitão, ontem eu conversei com as fontes da Polícia Federal e falei aqui sobre o relatório que ia ser apresentado na semana que vem. E essas mesmas fontes me falaram da operação, que haveria uma operação hoje. Obviamente que eu não falei, eles não me falaram como seria a operação, me falaram o local, mas se eu falasse o local aqui no ar, todo mundo ia saber quem seria o alvo, por motivos óbvios. Então deu aquela coceira de jornalista, Carlito, sabe? Mas eu não falei aqui no programa, o programa foi sobre isso e eu não falei o local, tá aí, Washington Reis, né, na operação da Polícia Federal de hoje. E aí, todos os assuntos envolvidos. O que a gente tem hoje? Washington Reis envolvido na falsificação das cadernetas de poupança, acelerando da poupança não, da caderneta de vacinação. Agora eu lembrei do Collor, né? O Collor muito ligado ao Bolsonaro, caderneta de poupança não, caderneta de vacinação. Montou uma verdadeira fábrica de adulteração, adulterou até o da própria família. A gente tem o Carluxo com as investigações avançadas sobre rachadinha, a máquina, né? A Joy Venture, formada na família Bolsonaro, um verdadeiro império de rachadinhas, todos os irmãos, e o Flávio Bolsonaro na mansão. Ele quitou a última parcela da mansão dele em Brasília, e esse não vai ser processado porque conseguiu, né, enrolar a justiça, porque o processo foi... várias provas foram anuladas. Quer começar por onde, Carlito? Começa por onde você quiser, a festa é sua. Então, vamos começar primeiro pela hold financeira, né, que envolve o clã Bolsonaro, né? Eu, inclusive, acho que eu até vou mandar um recado aqui para o Pablo Marçal, para ele tomar cuidado, né? Porque ele fica vendendo aí curso de que não pode ter mentalidade de escassez, que tem de pensar em prosperidade. Os Bolsonaro vão ultrapassar ele, porque o Flávio aí é um exemplo de sucesso, um cara que consegue comprar imóveis ali com um valor muito abaixo do valor do mercado, tanto em dinheiro vivo quanto em Brasília, em dinheiro vivo, ainda consegue, né, com informações que a gente vai descobrir provavelmente na masterclass dele, como é que você consegue fazer um financiamento de um imóvel abaixo do valor que o mercado exige de juros, por exemplo, e ainda com um salário de pouco mais de R$41 mil brutos, né, depois que desconta cai bastante, né, tem o imposto de renda retido na fonte de cerca de 27% ali, ele conseguiu quitar em 36 meses o financiamento da casa dele, que na avaliação do mercado custaria em torno de 15 milhões de reais, mas o Flávio comprou na bagatela de apenas 6 milhões de reais. Assim como a casa também da Ana Cristina Vale, né, a mãe dos infurosos, Jair Renan Bolsonaro, que ela disse que a casa não era dela, depois na eleição do ano passado, de 2022 ela declarou que a casa era dela, a casa é avaliada em cerca de 6 milhões de reais, mas ela declarou que foi 850 mil. E assim, é um negócio de família. No caso desse esquema aí do Carluxo, por exemplo, Felipe, a gente consegue conectar Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Rogéria Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Por quê? Porque o assessor lá, o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, que inclusive é interessante, né? Sempre alguém ligado às Forças Armadas. Aquela balela de que as Forças Armadas não é corrupta, que tem de botar militar no poder porque eles não se vendem, né, a nenhum tipo de corrupção, é só discurso frágil para quem quer acompanhar esse tipo de gente. Eu tô lendo um material, Felipe, de um cara que trabalha com marketing digital, que é o guru aí desses picaretas da internet atualmente, né? O rapaz chama-se Philip Klinter, uma coisa assim. Klinter, algo assim. E ele fala sobre o marketing digital 4.0, 5.0 e 6.0. E tem algumas estratégias que se utilizam no marketing digital que esses políticos, inclusive bolsonaristas, eles trazem para o seu universo. Por exemplo, Felipe Glauco, ele diz lá que para um indivíduo ser sucesso no universo que ele atua nas redes, né, ou através da internet, do marketing digital, ele não tem de construir uma base de fãs, ele tem de construir uma base de advogados, que são pessoas que vão defender elas em qualquer circunstância. O próprio Pablo Marçal, por exemplo, utiliza isso. Né? O próprio Pablo Marçal coloca em prática isso que está presente nesse livro lá do Marketing Digital 4.0. Muita gente está comentando aqui, Carlito, comenta sobre a possível pena do Carlos Bolsonaro, o que é que vai acontecer, ele vai ser preso logo, já que ele não tem foro privilegiado. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Já vou jogar aqui a água no suco de quase todo mundo, tá? Ele não deve ser preso agora. Por quê? A prisão, ela é uma exceção à regra. Ela não é a regra.
Então, até que se prove o contrário, todo mundo deveria se manter ali, presumindo-se inocente e solto, salvo em algumas exceções. Então, é provável que o Carlos Bolsonaro não seja preso de imediato, a não ser, Felipe, que algum juiz em primeira instância, que pode acontecer, né, já que ele não tem prerrogativa especial de foro de função, peça a prisão preventiva do Carlos Bolsonaro. Mas a gente já sabe que nem Carlos, nem Jair, nem a Michelle e nem a mãe do Carlos Bolsonaro, que em tese também era beneficiada nesse esquema aí, serão presas no estalar do dedo. E eu vou dizer uma coisa para quem vai questionar, tá? Isso não é ruim, não. Isso é bom. Por quê? Porque a gente tem de exigir que a lei seja assim para todo mundo, porque a lei é assim. Ela não pode ser diferente porque é para mim. Então a gente tem de aproveitar esse momento e falar, olha, se acontecer algo comigo, a aplicação da lei tem de ser a mesma. Se acontecer algo com o Felipe, a aplicação da lei tem de ser a mesma. Se acontecer algo com o Glauco, a aplicação da lei tem de ser a mesma. Isso não é altruísmo, isso aqui é exigir que a lei seja aplicada da maneira correta. O grande problema, Felipe e Glauco, é que tem muita materialidade. Tá? Quando a polícia formaliza uma denúncia, ou o Ministério Público acata essa denúncia e decide encaminhar essa denúncia para a justiça para que o indivíduo se torne um réu, ele precisa ter, primeiro, elementos circunstanciais evidentes que comprovam a conduta criminosa e que tem a possibilidade de punibilidade, né? Ou seja, de você ter cometido uma conduta entendida como ilícita e de ter a punição aplicada. No caso do Carlos Bolsonaro, a gente fala muito aqui do crime de rachadinha, mas a lei entende esse crime como sendo o crime de peculato e a pena é pesada, Felipe. Ó, o crime de peculato, que está presente no artigo 312 do Código Penal, ela tem uma pena ali, ó, que varia de 2 a 12 anos. Então, na melhor das hipóteses ali, você vai ter o Carlos Bolsonaro tendo uma condenação ali, na minha conta, pelo menos aqui, por baixo, né? Eu não vou nem levar em consideração os agravantes nesse momento aí. Por baixo ali, entre 6 e 8 anos, na melhor das hipóteses. Por baixo, entre 6 e 8 anos. Porque você tem ali, ó, apropriar o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. E ainda tem também o que se chama aqui de peculado mediante a erro de outrem, né? Que eles vão alegar por aí, né? Que não sabia ou que alguém se beneficiou e recebeu o dinheiro errado, né? Porque eles vão alegar isso. Né? Não, mas o meu assessor se apropriou desse dinheiro, mas foi contra a minha vontade. Então eu não posso ser enquadrado aí no crime de peculato porque eu não sabia. Como é que você não sabia se o seu assessor está pagando as suas contas? Como é que você não sabia se o seu assessor está pagando as contas da sua mãe, da sua madrasta, do seu pai? Tem seguro de carros ligado ao clã Bolsonaro que foi pago com dinheiro do gabinete do Carlos Bolsonaro. E aí tem uma figura que pouca gente lembra, mas que a gente não esquece, chamada Marcelo Nogueira, que é o pai gay do Jair Renan Bolsonaro. Ele diz que tem 2 pais. Um é o Bolsonaro e o outro pai que ele tem, ele diz que é um pai gay, que é um pai de consideração, que é o Marcelo Oliveira, se não me falha a memória. Se o sobrenome estiver errado, corrijam por gentileza aí, gente. Se é Oliveira ou se é Nogueira. Ele trabalhou com a Ana Cristina Vale, inclusive deixou ela em Brasília recentemente, porque ela foi caloteira, nas palavras dele, ele era quase que escravizado por ela, não recebia os pagamentos, não recebia o valor combinado, e ele disse que ele andava no gabinete do Carlos Bolsonaro desde a eleição do Carlos Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro era um mela cueca, um adolescente que estava jogando videogame quando ele chegava no gabinete do Carlos Bolsonaro, e a Ana Cristina, palavras do Marcelo, acho que é Marcelo Nogueira mesmo, palavras do Marcelo, foi quem organizou todo esse esquema, né, essa hold, esse empreendimento, né, do marketing político bolsonarista chamado de rachadinha, que a lei entende como peculato. E aí tem vários problemas que eles podem ter, Felipe. Além da aplicação da pena ali por crime de peculato, também tem organização criminosa, porque a lei de crime, das organizações criminosas, que é a lei 12.850 de 2013, ela estabelece aqui o que é uma organização criminosa. No parágrafo 1º, ela vai falar aqui, no parágrafo 1º do artigo 1º, Felipe. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenadas e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, e isso é importante porque, mesmo que o Carlos não seja um indivíduo diretamente beneficiado, que não é o caso,
pode ter alguém ligado a ele que se beneficie desse esquema e ele sabe, então ele também poderia ser punido. Nesse caso, ele é beneficiado direta e indiretamente. Vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. E aqui é importante a gente se atentar a esse ponto, Felipe, porque o crime que está sendo cometido é de peculato. E a pena máxima do crime de peculato são superiores a 4 anos, é 12 anos. Então você vai ter aí essa corja toda sendo complicada muito em breve, e de todos os filhos do Bolsonaro que estão enrolados, este é o único que eu acho que o Bolsonaro está preocupado. Porque, como disse o ex-bolsonarista, né, Julian Lemos, deputado também, ex-deputado ex-bolsonarista, ele disse que o Bolsonaro tem um desespero com o Carlos fazer alguma besteira com a própria vida. E aí é muito provável que o Carlos, né, incorpore ali o Roberto Jefferson, se a polícia for buscar ele, e seja preso. Porque o Julian Lemos, ele relatou um podcast há um tempo atrás... Posso te interromper rapidinho, Carlito? Sim. Só para fazer uma observação nisso que você diz, e depois você volta no Lemos, tá? No podcast do Lemos. O Bolsonaro, ele tem uma relação muito especial com o Carlito. Com o Carlito, não, com o Carluxo. Vou explicar. É rápido, vocês vão lembrar disso. O Carluxo, ele foi eleito vereador com 17 anos de idade. E ele foi eleito vereador no lugar que pertencia à mãe. O que faz o pai Jair Bolsonaro? Ele obriga o filho a concorrer contra a mãe. Isso causa... Eu sou psicanalista, cara. Eu sei o tipo de trauma que isso pode causar. O complexo de Édipo foi rompido, né, Felipe? O complexo de Édipo já havia sido rompido quando ele tinha 6 anos, mas o que ele faz é um rompimento do vínculo materno. Ele obriga o filho a romper com a mãe, e eles ficam brigados. Isso é inacreditável. E mais, tem um agravante. Ele coloca a madrasta como chefe de gabinete quando o Carluxo é eleito. A madrasta vai... Então, ou seja, o mandato é do Jair Bolsonaro, não é do Carluxo. Então, o Carluxo, desde cedo, depende visceralmente do pai. Mora na casa contínua ao pai. Participa ali de tudo que o pai faz, viu, Carlito? Então, por isso que é o filho preferido. E aí, sim, o desespero que vai acontecer quando o Carluxo for preso. Continua o raciocínio aí. Me desculpa a interrupção, mas eu precisava... Sem problemas. E tem outro ponto importante, né? Oi? Só um cumprimento, Carlito, Felipe, porque tem uma coisa, inclusive indo nessa linha psicanalítica do Felipe, que é aquela imagem icônica do Carlos Bolsonaro no carro ali do desfile do dia da posse, né? Ele ali na parte de trás do carro junto com o Jair Bolsonaro. Então, isso diz muito a respeito desse vínculo afetivo, né, e político entre os dois. E tem um ponto importante também, eu não sei se vocês já leram o livro da Thaís Oyama, né, chamado Tormenta, que ela conta alguns bastidores envolvendo o clã Bolsonaro, né? Ela revela que o Bolsonaro, inclusive, usa Cialis, né, que é um estimulante sexual, que ele é imbrochável, por isso, talvez, né, que precise usar estimulante sexual, por isso que não brocha, né, deve tomar todo dia um comprimidozinho, porque tem Cialis diário, né? Inclusive, eu trabalhei em farmácia por muito tempo e sei disso. E ela revela lá também no livro, Felipe, que a proposta foi feita primeiro para o Flávio. E o Flávio não topou, ou seja, até para o Flávio existe um limite que ele não consegue ultrapassar, que é ficar contra a mãe. E aí o Carlos Bolsonaro, que é apaixonado pelo pai, a gente brincou aqui sobre o complexo de Édipo, né? Mas o complexo de Édipo é a relação que existe entre o filho homem com a mãe e o filho homem com a mãe e a filha mulher com o pai. E que geralmente, como o Felipe lembrou, isso se resolve na primeira infância. Em alguns casos chega até a adolescência, né? E só para contextualizar, Carlito, com relação a mães, chama-se complexo de Electra, o do filho com a mãe, diferentemente do complexo de Édipo, que é do filho com a mãe, da filha com o pai, complexo de Electra. E mesmo do filho com o pai, não é a mesma circunstância, depois que passa essa fase, mas você pode ter um complexo maior, que é o chamado complexo paterno. Para aqueles que assistiram, por exemplo, a série Succession, né, o personagem principal de Succession é um bilionário do campo na mídia, tem um filho que tem esse complexo paterno que não consegue se desligar do pai, faz tudo que o pai quer, inclusive comete crimes. E depois o pai o manda para a prisão. O pai pede a ele para assumir um crime que ele não cometeu e ele é obrigado a fazer isso. Depois ele rompe com o pai, mas eu não vou dar spoiler. Ô, Carlito, você está certíssimo. É essa a relação que o Carluxo tem com
com o pai. E para quem está comentando aqui, né, se tem cientista político falando das práticas sexuais do Bolsonaro, é porque, lamentavelmente, esse discurso banal dele, inclusive de falar sobre a sexualidade, inclusive eu recomendei aqui essa semana no livro Como o Fascismo Funciona, e vou recomendar de novo, e a precipitação sexual faz parte, inclusive, do discurso do fascismo. Por isso que ele tem de se vender como homem viril o tempo inteiro. Ele não pode dizer que ele brocha, por isso que ele diz que ele é imbrochável, por isso que ele diz que ele é incomível, porque o homem, para eles, dentro do fascismo, tem de ser viril, não pode ser homossexual. Então a gente está comentando essa questão da virilidade dele aqui no livro da Thaís Oyama para explicar como é que isso funciona dentro do universo do fascismo. Se a gente tratar coisas sérias como com comentários banais, realmente, inclusive eu acho que até essa arrogância o tanto da esquerda me incomoda, né? Que é, a gente vai falar sobre isso? Vai. Porque isso faz parte, inclusive, da estratégia de comunicação fascista. A política fascista utiliza esses elementos, inclusive da tal sociedade patriarcal. Por que se vende a ideia da mulher recatada e do lar dentro do fascismo? Dentro da extrema-direita? Por conta justamente disso, que a mulher é o sexo frágil, o homem é forte e viril. Então é ele que tem de estar sempre ali apto a coitar-se com a sua mulher. A mulher tem de sempre aceitar o coito com o marido, porque ele é forte e viril, está sempre disposto a coitá-la, e é isso, tá? Voltando para o caso aqui, Felipe, dessa questão do Flávio, né? Que nem o Flávio topou ficar contra a mãe. E aí o Bolsonaro convenceu o Carlos, que naquela época, né, recebia moedas falsas em ônibus, né? Tem um vídeo famoso do Carlos Bolsonaro na internet, que ele recebeu um troco de 50 centavos e uma moeda falsa em um ônibus e foi dar entrevista falando sobre isso. Vocês vão lembrar esse vídeo patético dele também, dizendo que tomou, né, que não percebeu que a moeda de 50 centavos era falsa. E aí o Julian Lemos, em um podcast, ele disse que uma vez ele foi na casa do Carlos Bolsonaro com o Bolsonaro e quando chegou lá ele estava sem camisa, com um colete à prova de bala, uma escopeta atrás da porta e uma pistola na mão. E em pânico, né? Isso a gente chama, né? Eu fiz psicologia por 2 anos, Felipe, e a gente chama isso de síndrome persecutória, né? O cara que acha que sempre está sendo perseguido, que alguém quer matar ele, né? Que alguém quer... Até as pessoas confundem isso com esquizofrenia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, necessariamente, né? E aí você vê ali que ele realmente é um indivíduo que não está bem. Quando o Bolsonaro fez aquele ato lá, no dia 7 de setembro de 2021, e ele foi informado por um aliado dele que o Carlos Bolsonaro seria preso, porque existia materialidade já naquele momento, para se pedir uma prisão preventiva do Carlos Bolsonaro pelo gabinete do ódio, o que aconteceu? O Bolsonaro ligou para o Temer chorando, desesperado, e depois ligou para o Xandão, dizendo que se ele não prendesse o filho dele, não foi o Bolsonaro, gente, que ia ser preso, tá? Era o Carlos. Quem acompanha essa história da época era o Carlos. E as matérias estão aí em portais famosos, como, por exemplo, o site da Veja, que é um portal famoso. Então, o Bolsonaro... Eu já disse isso aqui algumas vezes, inclusive, viu, Felipe? Até em lives que a gente não participou junto. O único filho que mexe com o emocional do Bolsonaro é o Carlos. Porque ele sabe o dano que ele causou, como você comentou aí, ao ele romper esse laço dele com a mãe. Ele rompeu o laço com a mãe. Por conta do pai. E depois teve a figura materna supostamente substituída pela Ana Cristina Vale, que é outra informação importante, né? O Bolsonaro, que é esse homem de família, como a gente está vendo, trocou a Rogéria Nantes Bolsonaro pela amante que ele tinha naquele momento, que era a Ana Cristina Vale, e depois trocou a Ana Cristina Vale por outro amante que ele teve, que era a Michele Bolsonaro. Mas por que a gente precisa utilizar aqui o nome amante para se referir? Porque eles vendem a ideia de puritanismo. E tem uma observação naquele livro, Felipe, lá do Como o Fascismo Funciona, como eu tenho citado aqui com frequência, que ele diz o seguinte, ó, uma das principais pautas da política fascista é o combate à corrupção. Só que a grande ironia é que a maioria dos políticos que defendem esse tipo de política, que são do campo da extrema-direita, são corruptos. E a gente pode ver agora o caso do Flávio, do Carlos, do Jair, do Eduardo, do próprio Renan, que não é político ainda, né, mas está na vida política, então é um agente da política, e que tentou dar um golpe no Santander. Só que aquela tatuagem da testa que se faz ali, Felipe, do ladrão e vacilão na cabeça daquele rapaz que foi pega um tempo atrás, né, furtando um local, acho que em São Paulo, deve ser colocado na testa dos Bolsonaro. Porque eles emitem nota fiscal, eles deixam ser filmados. No caso do Jair Renan, fez a biometria facial para pegar o dinheiro no Santander e ainda assinou o documento, depois disse, não,
Essa foto aí não é eu, não. Será que é um clone dele que tirou aquela foto? Porque no teste de papiloscopia da polícia, eles confirmaram que tanto a biometria facial quanto a assinatura são do Jair Renan Bolsonaro. E pasmem, tá? Foi vinculado há um tempo atrás que o Bolsonaro teria pago a dívida para poder evitar problemas de desgaste político. Saiu recentemente a informação que o Santander não se deu por satisfeito e não teria recebido, tanto que pediu de novo apreensão de possíveis bens em nome do Jair Renan Bolsonaro. Quando a gente fala aqui em facção criminosa, organização criminosa, né, máfia, o que o clã Bolsonaro faz, meus amigos, a gente só vê em filmes ou em séries, como, por exemplo, House of Cards. A gente vê ali. Ou em séries de mafiosos famosas, como Sopranos, por exemplo, né, quem é um pouco mais antigo aí como eu, vai lembrar ali, né, de discussões famosas ali que aconteciam em séries mafiosas como Sopranos. É coisa que a gente olha, Felipe e Cláudio, e a gente só vê realmente em roteiro de série, em roteiro de filme, porque é algo que é tão maniqueísta em relação à sua consumação, que você fala, não é possível que esses caras tenham essa tranquilidade de sacar dinheiro e deixar em casa, de comprar um imóvel em Copacabana e declarar que foi 70 mil, de quitar uma casa de 6 milhões em 36 meses com salário de senador e tá tudo bem, de aumentar o seu patrimônio. O Flávio Bolsonaro, em 2002, tinha um gol bola na sua primeira eleição para deputado estadual. Um gol bola. Pesquisem hoje quanto é que é a declaração de renda do Flávio Bolsonaro. Eu tenho aqui no meu computador uma pastinha, Felipe e Glauco, chamada Dossiê Bolsonaro, onde eu estou fazendo, inclusive, já tem acho que uns 6 meses, o estudo dessa evolução patrimonial deles, baseada nas declarações que eles deram ao TSE. Eu nem peguei ainda aqueles documentos públicos que a gente sabe que a Juliana Dalpiva chegou a divulgar. Agora, Carlitos, eu imagino que seu HD deva estar cheio, então, né? Só com essa evolução patrimonial, você conseguiu registrar tudo, o HD está lotado. Agora, Carlitos, Felipe, inclusive para complementar, né? Você falou dessa apuração da Juliana Dalpiva, Carlito, e hoje, né, ela, junto com o Igor Mello, ali no ICN Notícias, ainda divulgaram novas informações a respeito disso. A gente já citou aqui o fato, né, que consta no relatório do Ministério Público do Rio de Janeiro, que foi revelado pelos jornalistas, dele sacar 60 mil reais, né, antes da compra de um apartamento, e hoje também vem ali a aquisição de um carro, que foi utilizado ali também um valor de 52 mil reais em dinheiro vivo em 2010. Né? Então, quer dizer, a gente tem outro trecho desse relatório, a gente está vendo aí que era um hábito bastante comum de membros do clã Bolsonaro, essa manipulação de dinheiro vivo, né? Lembrando também que essa não é a única investigação contra Carlos Bolsonaro, porque tem ali o inquérito, no âmbito do inquérito das milícias digitais, inclusive, a Polícia Federal investigando aquele esquema ilegal que teria sido montado no governo Bolsonaro da BIM paralela, né, que monitorava autoridades públicas, adversários e outros alvos, inclusive por meio daquelas ferramentas de geolocalização de celulares. Então, o Carlos Bolsonaro também é investigado aí. Na verdade, existem aí diversas linhas em lugares distintos, inclusive, né? Nesse caso aí, no inquérito das milícias digitais ali no âmbito do STF, né, da Polícia Federal que está fazendo essa apuração, e tem essa apuração também do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Agora, Carlito, queria que você falasse, né, como a gente está discorrendo sobre o clã Bolsonaro, queria que você falasse a respeito dos 3 inquéritos, em especial aí de 2, que talvez a Polícia Federal já esteja perto, como adiantou o Felipe Pena, da conclusão desses relatórios, do pai, né? O pai Jair Bolsonaro. Como é que você vê essa situação dele diante aí dessa iminência de ser indiciado? Eu acredito aqui, inclusive, né, porque a denúncia formalizada o pedido de indiciamento é feito pela polícia, mas a denúncia formal à justiça tem que ser feita pelo Ministério Público, né, para que ele seja tornado réu. Eu até estou vendo algumas pessoas me perguntando aqui sobre a questão da multa, né, já que o artigo 312, Felipe Glauco, do Código Penal, prevê multa para o crime de peculato, né? Só que a gente tem de aprender a entender como está escrito, né? Que olha o que diz aqui, ó. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Ou seja, não é ou multa. Muita gente está falando aqui, mas se ele pagar a multa, ele não fica livre, não? Não. A pecúnia, a punição financeira, é um elemento que inclui a punição. Quer um exemplo claro, Felipe? O Bolsonaro e o Braga Neto estão inelegíveis.
eles tiveram a condenação no âmbito da suspensão dos seus direitos políticos, além da pecúnia, o pagamento de multa. No caso do Bolsonaro, mais de 400 mil reais, e no caso do Braga Neto, mais de 200 mil reais. Então, não é um ou outro. A lei fala que a condenação a reclusão pode chegar a 2 a 12 anos e multa. Ou seja, além da condenação, eles podem ter a multa. Sobre a questão do Bolsonaro aí, né, e os inquéritos, né, tanto das fake news, dos atos, o inquérito golpista, né, dos atos do 8 de janeiro, das joias, e qual que foi o outro, Glauco, que você perguntou? São 3. Da tentativa de golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado. O caso das joias e o cartão de vacinação. Pronto. No caso das joias, para mim, é o que dá para incluir vários crimes no caso do Bolsonaro, porque a gente está falando muito em crime de peculato, mas no caso do crime que o Bolsonaro teria supostamente cometido, junto com seus cúmplices, também no caso das joias, a gente pode incluir o crime de descaminho, que é o quê? Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Reclusão de 1 a 4 anos. E detalhe, quando a gente fala sobre o crime de descaminho, é não declarar um produto que você precisa pagar imposto, ou no caso dos presentes ao Estado brasileiro, que são isentos ali do imposto, você tem de apresentar a documentação que aquele presente é um presente para o Estado brasileiro, e não foi feito. Não foi feito. Ao contrário, a gente tem informações de que várias coisas entraram e saíram do Brasil sem comunicação às autoridades aduaneiras, que nesse caso seria a Receita Federal. E a própria lei também traz aqui, Felipe e Glauco, um agravante sobre como esse tipo de crime é praticado. Inclusive, dá até para entender como crime de contrabando também, se tiver um entendimento um pouquinho mais elástico, tá? Isso no caso das joias apenas, que eu estou trazendo aqui. E aqui você tem, por exemplo, Felipe e Glauco, uma punição maior dependendo do tipo de transporte que foi utilizado. Por exemplo, se foi transporte marítimo ou fluvial, ou se foi transporte aéreo, como aconteceu. Os contrabandos envolvendo o clã Bolsonaro, envolvendo as joias, Glauco, foram feitos por via aérea. E a lei fala sobre essa punição também e sobre o aumento, tanto que no parágrafo 3º ele fala o seguinte aqui da lei do artigo 334. A pena aplica-se em dobro, lembrando, a pena para o crime de descaminho é de 1 a 4 anos. Então, o que é mínimo passa de 1 para 2 e o que é máximo passaria em tese de 4 para 8, tá? E aí diz aqui, ó, a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Ou seja, o último caso que a gente tem informação, que é o que aconteceu no dia 30 de dezembro de 2022, quando o Bolsonaro se evadiu do Brasil para os Estados Unidos da América, roubando, que a palavra é essa mesma, roubando o patrimônio do Estado brasileiro, isso qualifica como crime, inclusive de descaminho. E ainda tem a possibilidade, olha, você tem ali o crime de peculato, o crime de descaminho, se tiver um entendimento elástico da lei, crime de contrabando, e como tinha 4 pessoas ou mais, pelo menos, envolvidas, hierarquizadas ou não, você tem também o crime de organização criminosa. Então, no caso das joias, no meu cálculo, Felipe Glauco, a pena do Bolsonaro pode chegar ali aos 30 anos, se ele for condenado em todos os crimes. E a gente não está nem levando em conta o terceiro inquérito, que é o crime de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso aí, os bagrinhos, como diz o Bagrinho, levaram 17. Né? Então, se juntar 17 com 30 dá 47, mas o Carlito, por baixo. Deixa eu ler primeiro o superchat aqui do Cláudio Leite. Bota aí o Cláudio Leite no ar, por favor. Gui, Cláudio Leite está falando aqui. Temos que parar com a hipocrisia da evolução patrimonial. No Brasil, políticos e meu judiciário têm patrimônio incompatível. Tem. É fato isso. E o Carlito acabou de demonstrar isso com relação ao Flávio Bolsonaro, pegando só as declarações que ele deu aos tribunais eleitorais. Pode tirar. Obrigado, Cláudio, pelo superchat. A gente não pode normalizar isso, que é aí que está o ponto. A gente está começando a fazer o seguinte, é que nem quando eu morava na Bahia, né? Tinha um político famoso, histórico, chamado Antônio Carlos Magalhães. Ele era o Maluf da Bahia. Ele roubava, mas fazia. Ele roubava tanto que fraudou até o painel do Senado. Tanto que ele teve de renunciar para não perder os direitos políticos dele. E ainda no dia do discurso dele, ele falou: esta noite sonhei com meu filho Luiz Eduardo, que tinha morrido há pouco tempo, né? E meu filho falava: pai, o senhor precisa sair desse universo onde estão esses histriúnicos demagogos.
como se ele não tivesse cometido o crime que cometeu. Então, assim, tem de parar com essa hipocrisia de que o juiz, de que o político... Irmão, o cara entra para a vida pública, ele tem de seguir princípios estabelecidos na lei. E nós, o povo, temos de fiscalizar. A gente não pode, tipo assim, o cara ganha 40 mil, desconta 27.000%, tem passagem paga, então é isso mesmo, ele vai... Né, não vai ser compatível ele comprar um carro de 5 milhões, uma casa de 40 milhões, mas é isso mesmo, é a política. Ao contrário, é nesse processo, que isso inclusive é um processo de despolitização, que a gente vê a normatização, ou a normalização, melhor dizendo, de discursos como o do Demetrio Maglioli na Globo News, dizendo que a Marine Le Pen, que ele chama de Le Pen, não é extremista de direita, ela é de uma direita conservadora. Assim como Hitler também era de uma direita conservadora, assim como Mussolini também era de uma direita conservadora, como Plínio Salgado também era de uma direita conservadora, como Pinochet também era de uma direita conservadora. Com certeza absoluta, as pessoas eram de uma direita conservadora. Então a gente precisa entender que esse discurso, Felipe e Glauco, ele tem de nos causar revolta. Lembra que eu vim aqui, acho que foi na segunda-feira, não foi que a gente estava aqui? Ou foi na terça? Segunda. E eu vim aqui e falei, o Lula está batendo no mercado e todo mundo que estava pedindo para o Lula bater no mercado está calado, inclusive aqueles indivíduos do nosso campo que se vendem como mais radicais. No dia que o Haddad sentar com o Lula e falar, Lula, você vai ter de segurar a onda porque você está sozinho e senão vai sobrar para todo mundo, você precisa governar o país. O mercado não vai ceder sem apoio popular, o mercado não vai parar de pressionar, entendeu? E aí o que aconteceu? Ontem de manhã, o Lula se reuniu com a Simone Tebet e com o Haddad e cedeu. Aí, quando foi de tarde, esses canais aí que se dizem radicais estavam lá. O Lula está cedendo ao mercado. E por que você não convocou manifestação para o povo ir para a rua, meu amigo? Para a gente ir apoiar o Lula? Você viu alguém na rua, Felipe, nessas 2 semanas que o Lula estava batendo direto no mercado? Não. O que eu vi foi até o Paulo Celso Pereira, o famoso primo do Aécio Neves, voltando a escrever artigos. E escreveu, inclusive, o artigo aqui, ó. Chegou a hora do Lula voltar a criar o Ministério do Vai da Merda. E aí ele aponta ali, por exemplo, coisas erradas que estão acontecendo no governo. Como, por exemplo, o Lula se encontrar com ex-investigados da Lava Jato. Como, por exemplo, o Lula mandar o Paulo Pimenta para cuidar do Ministério da Reconstrução no Rio Grande do Sul. Olha que interessante, o diretor executivo do Globo, ex-marido da Andréa Sadi e primo do Aécio, criticou a relação do governo com os irmãos Batista. Mas não foi o primo dele, Felipe, que disse que matava o primo dele, inclusive também lá, antes de ele abrir a boca?